Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Pod Chique, este vídeo podcast que tem por objetivo trazer sempre um convidado com um conteúdo para que me torne e te torne uma pessoa melhor. Porque ser chique e elegante é isso, construir um entorno melhor, para a gente criar um mundo melhor, para a gente mesmo viver neste mundo melhor. Não tem nada a ver com grife, com cartão de crédito, com conta bancária, não é? Isto posto, eu quero me apresentar para você que está aqui pela primeira vez, que ainda não me conhece. Eu sou Anderson Delfino, falo de estilo e comportamento. Toda terça-feira, 18 horas, a gente tem um vídeo novo aqui no canal e uma vez por mês, um Pod Chique com um episódio inédito. E se você quiser, você pode ir me seguindo nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, @Underdel. E no Twitter, que agora não é mais Twitter, né? É o X, é @UnderdelOficial. Bom, essa nossa nova temporada aqui do Pod Chique está com episódios fantásticos. Eu tô brincando que a gente tem uma temporada dos personagens. A gente tem um episódio com uma personal trainer que vai falar de reorganização corporal, reorganização da postura, para a gente ter uma postura mais chique, mais elegante, mais bonita, até para apresentação. Aliás, um episódio todo para mim, porque eu preciso fazer essa correção postural. A gente tem também um episódio com uma personal gift, uma pessoa que vai personalizar os presentes que você vai distribuir nos teus eventos. Já pensou na tua festa de aniversário você distribuir um presente teu? Ao invés de você ser o presenteado, você presentear teus convidados? Ou numa festa de Natal você fazer um presente personalizado e distribuir para os teus convidados? Então, tudo isso com essa personal gift, fantástico o episódio dela também. Temos uma personal chef, um episódio com a personal chef que vai até a tua casa, pensa com você um cardápio para aquele evento que você quer fazer e não quer ficar na cozinha, e aí ela faz toda a lista de compras, depois ela volta no dia e prepara para você o jantar, o brunch, o chá da tarde, o almoço, aquele almoço em família, e você fica bonito, bonita lá na sala com os teus convidados. Um episódio também bem legal. Que mais que a gente tem? Temos uma personal organizer que vai ensinar a gente a organizar a vida, não o armário. Porque a gente sempre pensa na personal organizer como uma pessoa que arruma armário, mas ela vai ensinar a gente a organizar o dia a dia, a vida. Ela organiza até tuas mídias digitais. Olha que episódio bacana. Temos uma terapeuta, uma psicoterapeuta que vai falar pra gente sobre terapia. O que é análise? É chique fazer análise? É importante? Qual a diferença de análise, terapia, Freud, Lacan? Vamos tirar todas as dúvidas, porque eu também tenho um monte de dúvidas, que você também deve ter. Enfim, a gente tem episódios nessa temporada que estão muito legais. E é importante que você já vá curtindo esse episódio e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. Você acredita que tem gente que vem aqui semanalmente, assiste os vídeos, assiste os Pod Chiques e não se inscreveu ainda no canal? O que você está esperando? Se inscreva no canal, ativa as notificações aí no sininho. Quando você clicar no sininho, já clica em todas, que é para você não perder nenhuma notificação e ficar por dentro de todos os episódios e vídeos aqui do canal Anderson Delfino. Que mais que eu tenho que te dar de aviso? E já vai comentando aí embaixo. Nós estamos num cenário novo, num estúdio novo, com iluminação nova. O que você está achando dessa nova temporada do Pod Chique? Já vai comentando aí embaixo. E não esquece já de curtir esse episódio aqui, tá bom? Bom,
Sem mais delongas, sem mais avisos, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que também é muito especial. Ela é arquiteta, formada pela Universidade do Mackenzie, aqui de São Paulo, e também pela Universidade da Costa Rica. Depois eu vou querer saber dela por que da Costa Rica na arquitetura. É gestora em arte, quero saber o que uma gestora em arte faz. Foi diretora por 2 gestões da Associação de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Já participou e participa da Casa Cor São Paulo, Casa Cor Ribeirão Preto e da House Tech. É idealizadora da Semana de Arquitetura e realizou a edição de 2019, 2020, 2021 e 2022. É mãe de 3 filhos, eu estou falando da Silvia Camargo. Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigado por abrir um espaço na tua agenda para a gente. Eu sei que a tua agenda é apertadinha. A Silvia chegou ontem à noite em São Paulo para gravar aqui com a gente. Obrigado, Silvia, pela tua presença. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Anderson. Bom, estou feliz de gravar, né, esse podcast. Estou quase que inaugurando o meu primeiro podcast, é o segundo. Gravei outro dia na Casa Cor. E estou super emocionada, super bacana, né? O Anderson é uma pessoa muito querida. Eu acho que a gente precisa disso, né? Esses diálogos, eles são importantes. Então, muito obrigada a você, sua equipe, por abrir esse espaço para mim. É um prazer sempre. Silvia, eu quero que você conte um pouquinho quem é a Silvia, desde lá de trás, como é que você escolheu, como é que você chegou até a arquitetura, mas antes de você responder, quero saber se você aceita uma bebidinha, um café, um chá, um espumante, o que eu posso te servir? Ai, que bacana. Eu aceito um chá. Um chazinho? Por favor. Então, enquanto você vai respondendo aí, vai contando pro pessoal quem é a Silvia, como é que você chegou até a arquitetura, eu vou preparar o teu chazinho. Ótimo, obrigada. Bom, eu comentei aqui quando cheguei, né? Esse estúdio tá super laranja e eu achei muito legal. É uma cor que eu amo. Sempre me foquei muito no nascer e no pôr do sol. E isso me trouxe o laranja sempre na minha vida, na minha história. Eu sempre fui uma pessoa muito focada na parte de design, de circulação. Circulação é uma coisa que eu sempre achei importante desde pequena. Sempre gostei de arte, gostei de observar o que as pessoas faziam, sempre gostei de música. Estudei piano por muitos anos. Minha mãe foi uma incentivadora, né, de música e de educação. Então, eu acho que isso veio nascendo. E aí eu tive uma tia que eu acho que me puxou muito para a arquitetura. Eu me lembro que a casa da minha avó nos anos 70 era uma casa pequena, mas ela decidiu reformar a casa da minha avó. E ela fez a casa da minha avó todinha, uma casa dos anos 70, normal, em Ribeirão Preto, uma gracinha, com a gradinha baixa, a arvorinha na frente, tudo. De repente, a casa se torna toda laqueada, laranja e branca. Aparecem umas luminárias de Murano, que eu não sei de onde trazia, porque não tinha, só existia Oscar Freire aqui em São Paulo, e a gente morando em Ribeirão Preto. Então, aquilo, assim, para mim, né, era um mundo novo. Então, ela me inspirou demais, porque ela me trazia referências numa época que, imagine, né? Sou formada há 38 anos, como o Anderson disse, pela Universidade do Mackenzie, aqui em São Paulo. Então, essas histórias, eu acho que já nascem dentro da gente, mas a gente vai se aproximando de pessoas que nos trazem esse complemento, né? Vai nos ajudando nesse caminho. Então, eu acho que por aí. Eu tenho pensado muito nisso e eu acho que nasceu com essa ajuda, sabe? Nasceu com a ajuda que minha mãe deu muito de focar na música, na educação, que eu amava, sempre amo. E nessa tia que, imagina, trazer coisas de Murano, não sei há quantos anos. Né? Quantos anos atrás, né? né? Que interessante. A gente sempre tem uma memória afetiva
com relação aos bons acontecimentos da vida da gente. Então, a arquitetura é um ótimo acontecimento para você, porque traz essa memória afetiva, né? Essa memória dessa tia, dessa mãe, dessa história lá de Ribeirão. Ela traz, inclusive, a memória afetiva dos meus clientes. Eu tenho uma memória afetiva com os meus clientes muito grande. Eu tenho um relacionamento com os meus clientes muito forte. Como é que acontece esse primeiro contato? O cliente chega até você e aí diz assim, Silvia, eu quero fazer um projeto. E aí, como é que você conduz isso? Como é que começa esse relacionamento? Até ele se tornar um relacionamento afetivo, como você está dizendo. Eu tenho, na minha história, projetos... Eu falo que são projetos diferenciados. Eu não tenho uma linha de projetos, né? E eu tenho várias histórias que eu gosto de contar, né, desses projetos. Eu gosto muito de fazer casa de campo. Então, eu tenho projetos, inclusive um agora que está acontecendo, que eu estou gostando bastante. E eles me trazem essa afetividade da família vivendo uma outra parte da história deles, né? Com essa complementação da família, que é entre os filhos, os netos, os amigos, as férias, né? Tudo isso. Então, eu estudo muito, porque a gente entra muito na vida, né, das famílias. Então, eu entro de uma forma um pouquinho... eu sou uma pessoa que converso muito, você já percebeu, eu brinco muito, e aos poucos eu vou captando o que eu posso de uso deles. Tem uma história linda na minha vida, que eu recebi uma ligação de um filho dizendo que havia sido recomendado, né, o meu nome num hospital em São Paulo para fazer uma adequação numa casa no interior para o pai, que estava com uma discapacidade, precisava adequar a casa. Ele estava 1 ano no hospital, 1 ano num apartamento em São Paulo, e eles queriam que ele voltasse, né, para casa no interior. E aquilo para mim foi um baque, porque além de entrar na família, eu tinha que entrar com uma coisa um pouco mais séria. Então, eu fiz essa aproximação com a família. A esposa dele, maravilhosa, é uma pessoa que até hoje eu tenho carinho e sei que ela tem um carinho por mim. Então, fiquei com eles fazendo esse projeto de adequação, né? E no final, o meu maior valor disso foi quando ele conseguiu voltar depois de 2 anos para a cidade dele. E no Natal me manda uma foto, né? Ela me mandou uma foto com ele no meio dos netos, dos filhos, né? E dizendo que eu fazia parte dessa história. Então, isso para mim é arquitetura. Então, eu tenho várias histórias assim diferentes de trajetos na arquitetura. Não é uma história normal. Tem um envolvimento afetivo, emocional, teu muito com o cliente, e praticamente você acaba virando uma amiga da família. Todos eu continuo com um relacionamento super bom, porque eu também sou muito técnica, eu gosto muito de obra. Então, nesse caso, por exemplo, eu fiquei acompanhando a obra, então eu passava 3 dias na semana lá, 2 dias. E isso também dá uma segurança para a pessoa, né? Porque não precisa inflar tanto de outras pessoas em algum... Isso traz tranquilidade, segurança. Eu gosto bastante de obra, entendo bastante, que foi uma das coisas que me ajudou nessa formação na Costa Rica, quando eu fui fazer o exame. Nós vamos falar já da Costa Rica, mas eu sempre digo que a casa, ela reflete quem é a gente, né? Se você prestar atenção na casa de cada um, ela reflete a tua personalidade, o relacionamento daquela família. E aí, quando a gente pede para alguém criar um projeto que vai montar aquela casa, que ao mesmo tempo tem que representar a gente, se não houver essa interação que você está contando do profissional com a família ou com a pessoa, fica uma coisa muito fria, que muitas vezes a gente vê aí nas decorações, né? Você entra numa casa, você fala assim, isso aqui é uma casa de arquiteto, é uma casa de decorador, porque você olha tudo muito impessoal.
quando não há essa interação que você está contando que você costuma travar com o teu cliente, né? Ela começa, se você vai fazer uma casa do início, ela começa muito com a circulação. É importantíssimo a circulação numa casa. Para mim, é uma das coisas principais, né? Como é que você circula na casa? Qual é o tipo de intimidade que você quer ter com a casa ou com as pessoas que circulam nela? Então, isso é importantíssimo. E depois, essa personalização final na arquitetura de interiores, desculpe, ela vem com essa interação realmente com a família, né? Porque eu não posso trazer... eu não posso ser o cliente, jamais. Jamais. Eu tenho que trazer estudo, informação, tecnologia, histórias, textura, tecido, cor. Eu tenho que trazer essa bagagem. Jamais se eu gosto, se eu não gosto, isso jamais. Sim, você tem que refletir aquele cliente na arquitetura, no interior. De uma forma onde eu brinco muito com os meus clientes, porque eu tenho uma personalidade um pouquinho firme, né? Porque quando a gente é muito técnica, a gente também defende muito isso, né? E eu falo, se tiverem paciência comigo no começo, né? Depois me esquecem 20 anos. Eles, por quê? Porque você vai viver sua vida e nem vai lembrar que eu passei por aqui, né? Que eu acho que é o correto, né? Hoje a gente tem, dentro da nossa profissão, uma formação muito ampla, tem muitas universidades, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa invasão na vida dos clientes. Eu já vi profissional dizendo assim, não, mas isso não pode pôr para cliente. Não faça isso está completamente fora de moda, isso já passou, não é elegante, não é chique. Eu acho que assim, o profissional ele pode orientar e deve orientar, mas tem que estar em primeiro lugar a personalidade daquele cliente, não é? Sem dúvida. Estou enganado? Não, de forma nenhuma. A responsabilidade, eu tive grandes professores na universidade aqui no Mackenzie, para citar alguns, o Bratic, Loeb, imagine. E a gente vivia numa época que não tinha nada de online, né? Era assim, os professores. E eu me lembro muito, né, porque eu trabalhava, a gente vem de uma luta eterna nessa vida, né? Eu trabalhava, estudava, e eles diziam, a arquitetura, a base dela é responsabilidade. Então, a responsabilidade de saber quem é o meu cliente, ela vem primeiro do que a parte estética. Então, se o cliente ele tem uma personalidade, ou ele tem raízes, ou ele tem memórias, essa memória tem que fazer parte. Por exemplo, no espaço da Casa Cor em Ribeirão, isso está muito forte esse ano. E está fazendo um sucesso grande. Por quê? Porque estão trazendo essas memórias. Nós pusemos um piano na sala. Vamos passando as fotos, Guilherme, por favor. O Guilherme tem algumas fotos. Esse é São Paulo, né? Esse é São Paulo. Um pouquinho para frente, Guilherme. Vamos falar. Aí, ó, a foto do piano. Que, aliás, essa foto está lindíssima. Foi a Carla de Ribeirão, uma fotógrafa incrível, amiga minha, que tirou. E também uma história linda da minha filha, que depois eu conto. Então, essa história de trazer o piano para a sala, trazer a música, está trazendo uma história grande aí na Casa Cor. Outro dia chegou um casal e eles ficaram olhando ali para esse canto e eu perguntei, vocês gostam de música? Ah, gostamos. Você toca? Eles muito quietinhos, muito, sabe, assim, recuados. Aí eu falei, vocês tocam? Ah, ela toca piano. Eu falei, toca pra gente, né? Porque é um piano eletrônico, meia cauda, ele é pequenininho e eles nos deram liberdade para que pudessem usar. E aí ele falou para ela, toca Aleluia. Aí ele olhou para o sax e falou, posso tocar? E aí ele saiu tocando pela sala. Então, o que está acontecendo na Casa Cor? Todo mundo para e vem escutar. Né? E os clientes, eu tenho recebido, por exemplo, vou trazer meu piano de volta, ele está em outro ambiente. A gente tem fotos mais abertas do ambiente todo. Olha aí. Nós tiramos, depois nós vamos contar a história desse blazer. Vamos contar a história também. do blazer.
E aí nós trouxemos. Então ele saiu dando a volta, né, por esse ambiente. Isso é muito. Nós falamos muito disso da família, né? Esse ambiente, quem me convidou foi a Design Brasil, através da proprietária Inês Aquino, que é arquiteta, né? E a gente tem uma conexão muito forte sobre esse uso. O piso é original, ele é quadriculado. Então, assim, mesmo assim, a gente vem com essa força de intervenção, né? De falar de cores. A Inês é uma especialista em cor. De muitos anos ela já desenhou roupas e tudo isso. E ela tem o Design Brasil há 30 anos, que tem Sérgio Rodrigues, imagina, olha o que tem aí de mobiliário. Então a gente tinha, né, uma coisa maravilhosa na mão, mas o conceito que a gente quis falar dele, se você tiver uma outra foto do ambiente, né, esse outro lado, por exemplo, né, a tapeçaria voltando. Meu sonho era fazer um tapete listrado. Difícil, né, o cliente enxergar. Quando o piso é quadriculado, então piorou. Esse móvel foi o único que foi desenhado. E eu fiz com um marceneiro incrível de Ribeirão Preto. E a ideia foi trazer coisas pessoais de casa. Então, uma escultura que é da minha família, a Inês tem aquele balde do Philip Stark, os livros, as nossas memórias, né? E a gente foi atrás disso, vamos atrás das memórias, né? Continua sendo bacana, continua sendo bonito. Então, todo mundo tem essa história, né? E aí tem uma história mais interessante aí. A Inês tinha feito com a família dela, as irmãs, uma história de busca dos antepassados. E queria trazer os antepassados para o ambiente. Eu falei, ai meu Deus, imagina, super complexo. Complexo, né? Super complexo, né? Com foto, com o que a gente vai fazer isso, então, né? falei, putz, né? Ela falou, não, porque vi numa galeria e tal, então dá para intervir. Nós temos umas artistas em Ribeirão, mãe e filha, uma fotógrafa e a outra bacanérrimas, são super boas. Entregamos as fotografias e elas fizeram, se vocês olharem aqueles círculos em cima, são os antepassados. Ah, tá. Agora e elas fizeram toda uma cima intervenção contemporânea que também você pode trazer as suas memórias. Agora, você precisa ter um profissional adequado e um profissional capacitado que estuda. Não é um profissional bacana, vocês têm um bom gosto. Não, tem que estudar. Sim, você tem que ter referência, você tem que ter conhecimento para conseguir trazer esse desejo do cliente de uma maneira atual, contemporânea. Isso, né? E é cerâmica, aqueles círculos? Não, ele foi estampado, no tecido e pintado no tecido. Ah, tá. Uma solução super simples. Super, e ela fez vários, a família, todos dos bisavós, tataravós e tudo. E isso daí, né, a gente deixou, por exemplo, as portas da residência também. E a gente né, a gente misturou mobiliário dos anos 50, 60, atuais. Então, isso daí, por exemplo, nos meus projetos, eu não gosto muito de trabalhar muito com grandes luminárias. Eu gosto muito de trabalhar com luz. A luz, para mim, é fundamental. E em Ribeirão também a gente tem um luminotécnico que tem me ensinado muito. Ele é arquiteto italiano, especialista em luminotécnica. E os meus projetos, desde que ele chegou em Ribeirão, sempre que posso eu faço com ele, porque ele tem, ele me traz esse conforto. E aí também ele chegou com isso. A gente quase não tem, a única luminária que não dá para ver, estourou a foto, são essas duas bolinhas. Mas a gente tem bastante uma luz adequada. Sim, então, luzes indiretas, luzes por trás de objetos. Uma luz onde você trabalha, né? Se você voltar a foto dos quadros, das fotografias, na verdade, essa aí, não dá para ver em cima. Ela você percebe a luz nela de uma forma bem definida. Mas é isso. Então, nos projetos, né, essa capacidade de você fazer, por exemplo, de São Paulo, se você quiser pôr também a Casa Cor de São Paulo, por favor, ali também tem uma memória. Ali o piano, esse é Ribeirão ainda. Esse é Ribeirão. Ribeirão Preto ainda. Esse é outro. Aqui a luminária que você estava falando tá em cima que está bem. Ele chega, ele coloca a luz de uma forma
que as pessoas não percebem tanto a luminária. Aí eu tenho laje, então a solução foi pôr o trilho, né? Sim, que fica um trilho super discreto ali em cima, Uhum. mas agora a gente percebe aqui nos quadros o efeito Isso. do trilho. Se você voltar um pouquinho àquela foto também essa, se você olhar em cima, tem 4 ventiladores, né? Eu vi. Esse esforço que eu estou fazendo nas 2 casas cor, em que sentido? Eu amo essa indústria, que é a Gerbar, tem 60 anos que ela está fazendo de fabricação no Brasil. E o maior consumidor é os Estados Unidos. E eu me mato quando eu escuto isso, né? Então, na Casa Cor de São Paulo, e aí eu estou fazendo um esforço com o pessoal, principalmente com a moçada, né? A Casa Cor de São Paulo me emocionou muito esse ano. Especialmente o teu ambiente. Vamos voltar aqui. Por conta dessa parte especificamente, mas a Casa Cor, de uma maneira geral, eu acho que ela resgatou muito a brasilidade. O teu ambiente em especial, mas de uma maneira geral, todos os ambientes da Casa Cor, eles estavam trazendo algo de Brasil, né? Seja no paisagismo, nas referências, os torsides com os búzios, muita coisa da nossa matriz africana. Não foi isso? Eu fiz uma leitura errada? Não, tá certo. Eu acho que a gente, por fim, tá tendo orgulho, né, do que é nosso. E isso é importantíssimo. Essa Casa Cor também a gente fez em parceria, mas eu vou falar da minha parte, o que representou e o que foi para mim. Quando eu fiz a reunião com os proprietários da livraria, né, fui pesquisar, eram meus clientes. Para mim, eu foco meus clientes. Então, vamos só contextualizar para quem não visitou a Casa Cor. O ambiente da Sílvia era a livraria, era um dos últimos ambientes que a gente visitava, porque já era na saída da Casa Cor. Eu até escolhi o ambiente dela para encerrar o vídeo que a gente tem aqui no canal. Nós temos 2 vídeos da Casa Cor São Paulo, temos Casa Cor Rio também, e os 2 vídeos da Casa Cor São Paulo eu encerrei no ambiente da Sílvia, com a voz embargada, muito emocionado, me ajoelhei ali no tapete. Nós vamos passar o finalzinho depois. Então vamos lá, quando você fez a reunião com o pessoal da livraria... Isso, foi... São espaços comerciais, né? Por isso eles estão no final, porque eles são comercializados os produtos. Então fui me sentar com os 2 proprietários e fui fazer um briefing do que era, né? E aí eu perguntei, qual é o carro-chefe? Porque eu conheço a Taschen na minha vida profissional. Na minha época viajava, a gente vinha com mala de livros, imagina. Eu já trouxe muita coisa. Então, aquela bagagem pesadela, aquela coisa, né? Que graças a Deus a gente tem hoje esses containers em casa de livros. E aí eu perguntei, o que vocês querem? O que vocês me contam de raiz de vocês, né? Há 30 anos eles são distribuidores, né? E aí eles falaram, olha, hoje o nosso carro-chefe é esse livro do Sebastião Salgado, que ele está bem aqui na frente, do lado direito. Eu não sei se a gente conseguiu fotos. No vídeo eu mostrei bem esse livro. Ele Tem mais fotos, Guilherme? Ele é um livro que são 2.000 unidades, né? Ele tem um display que recebe... Aqui, isso, à direita. Ele tem um display que recebe o livro, desenhado pelo Renzo Piano, um grande arquiteto francês, é maravilhoso, né? E 20 desses livros estão no Brasil. Até a neta do Sebastião Salgado esteve aí, eu questionei bastante, ela disse que o Renzo Piano conta que o display foi para ele ficar aberto e mostrar que era como se fosse um pássaro, né? Então, Sebastião Salgado, esse livro é pura Amazônia, né? Quando foi toda essa história, começou a falar da Amazônia, eu já me emocionei e falei, não, eu tenho que buscar o Brasil de alguma forma, eu sempre busco muito a raiz nos projetos, né? Eu procurei... Estava orçando uns tapetes na Baikami para um cliente, e aí falei, eu quero fazer uma Vitória Regia. Aí a Baikami falou, vamos fazer com a Baikami verde, que são sobras de tapete. Falei, nossa, é tudo que eu quero.
né? Então, esse desenho é meu. E aí a gente começou esse projeto por aí. Bom, o que nós vamos pôr mais da Amazônia? Sérgio Matos. Ninguém melhor do que Sérgio Matos, né? Que é maravilhoso, tem uma história com a Amazônia. A Amazônia fantástica, né? Fui visitá-lo, me tornei um grande amigo dele, ele é incrível, né? E aí ele me deixou à vontade, escolhe o que você quer. Adorei a história da pirarucu, que é essa cadeira, né? Que é a boca do pirarucu, as cores do peixe e a banqueta, né, dos Yanomamis. Então aquele canto também foi para a Amazônia. E aí 2 fotografias da Nana, que participou com a gente. Aí o ventilador que a gente falou. Os ventiladores que estão fazendo 60 anos, são de aço, maravilhosos, né? Toda essa marcenaria também, olha que lindo, tá vendo? Olha, eu que me emociono de ver isso aí, né? E aí eu fui reunindo, né, as empresas para entrar comigo. E as empresas foram tendo essa emoção. E eu, assim, conforme se contava essa história, as empresas foram emocionando. Então, a gente conseguiu uma adesão de empresas que foi maravilhosa. A Greco, que fez toda a marcenaria, ela falava, pode falar, o que você quer? Onde vai? Onde nós vamos? Né? Isso daí foi criando todo um processo maravilhoso da contagem. E eu tenho outra amiga, todo mundo é meu amigo, você já viu, né? E você já é meu amigão também. Então, que prestígio. A Betina é dona da FOM. A gente se conhece da faculdade. Então, falei, Betina, o que você tem? Eu amo a FOM e tal. Bom, fomos para a FOM. Ela estava descontinuada com algumas coisas de casa. Falei, não, vamos pôr alguma coisa. O que você tem? Eu tinha um puff que estava descontinuado, que ganhou menção honrosa no Museu da Casa Brasileira. Eu falei, faz um para mim, na cor bique, o azul. E foi lançado, foi vendido na Casa Cor. Bom, toda essa marcenaria foi vendida, tudo. Tudo que vai para Casa Cor é vendido né? Eu consegui circular. O ambiente estava maravilhoso, maravilhoso. Então, você vê aquele puff azul lá no fundo, talvez aquela sua foto agora de cima, ali, olha. Né? E aquela luminária, que é do mesmo luminotécnico que eu conto, né? Ele... Nós fizemos ela para jogar, nós não tínhamos cobertura, então para jogar e mostrar que nós estávamos ali e respeitando o nosso patrimônio 100%. Então essa luz era para reverenciar o patrimônio histórico. Né? Essa luminária me remete muito aos anos 50, porque a gente tinha luminárias desse tipo, muito parecidas, assim, mas obviamente agora com uma releitura de luz, de LED, mas a gente tinha muita coisa de Murano, branco, assim, nos anos 50. Ela não é de Murano. Mas, não, eu sei, mas ela me remete ela é àquela... super tecnológica, mas ela vem com essa leitura. Ela vem. E a ideia foi jogar essa luz, né, para reverenciar o patrimônio. Eu precisava dizer, olha, nós estamos, né, dentro disso aqui. Tanto que cuidar do patrimônio tecnicamente, eu fiz esse cuidado, estive em toda essa obra, eu geralmente monto as casas cor, na hora de proteger o piso, de pegar toda essa, por exemplo, a gente recebe a doação dos pisos, né? E o que você faz depois? Joga na caçamba? Eu falei, não. Não. Né? Não pode, mas você tem que pôr massa para aderir. Aí sentei com a construtora, que é o Máximo, os meninos, e falei, o que a gente faz para poder reaproveitar? Para reaproveitar. Bom, a gente tinha que colocar um plástico para proteger o patrimônio. Bom, vamos pôr uma massa leve, de má qualidade, rejunte de má qualidade. Para ficar fácil depois de remover. E removemos tudo. Olha, e reciclou tudo. Tudo, foi tudo. Fantástico. Tudo ali, entendeu? Tudo foi reaproveitado. Tudo foi reaproveitado. Teve um novo uso, tudo. Porque depois que acaba a amostra, obviamente, tudo tem que ser retirado. Né? E isso daí, tem que ser retirado e o patrimônio volta. Sim, né? sim. Mas eu vejo esse resgate da brasilidade e vejo um resgate de cores, porque a gente passou muito tempo
no bege, no cinza, no nude. Agora a gente está tendo, eu percebi um resgate de cores que remete também a essa coisa tropical do Brasil. E o teu ambiente, os teus ambientes, eu vejo que você usa muita cor. Isso é um pouco da influência da Costa Rica? Assim, a arquitetura da Costa Rica é influente? Conta um pouquinho. Por que você foi fazer... você fez faculdade de arquitetura lá? Eu fui morar, depois eu revalidei meu título, né? Sobre as cores, por exemplo, aí essa obra da Nana, né, que participou com a gente, que é artista plástica, a Nana trabalha muito com cor, né? Mas a cor, ela não está vindo, né? A cor é muito difícil ser trabalhada. Então, assim, precisa ter personalidade. E eu tenho sentido isso em Ribeirão, porque em Ribeirão eu conheço quase todas as pessoas que passam pelo espaço. Eu tenho ficado bastante lá, tudo que eu posso. Então, eu percebo que as pessoas estão dizendo, nossa, posso fazer isso. Eu não aguento mais aquilo. Porque Ribeirão, a nossa terra, tem ferro, ela tinge. Pra você ter uma ideia... É aquela terra vermelha, né? A Francesca Tabaicami pegou a terra de lá, que ela teve lá outro dia, e pintou a fachada da Gabriel Monteiro da Silva da Baicami, que é a nossa terra. Agora, está fazendo um mês e pouco. Então, assim, a nossa terra serve para isso, para tingir. Como é que a gente pode ter uma casa lá branca? Você põe tapete branco lá, você tem que cobrir, ele passa o ano coberto. Sim, porque suja. Então, a gente pode ter São Paulo na praia e tal. Bacana, eu adoro branco, eu sou uma pessoa que gosto, né? Não estou falando contra nada disso, mas Agora, as cores, você também tem que ter essa força. A Nana trabalha muito bem as cores, né? Agora, a Costa Rica, eu fui morar na Costa Rica porque me casei, né? Com costarricense, e fui para lá. E não podia assinar, apesar de ter um acordo entre países. Entrei já com a minha documentação logo que cheguei, mas um país muito pequeno e eles seguram, né? Com toda a razão, para dar primeiro o valor para lá. Para quem é local. Para quem é local. Eu gosto muito por isso faço gestão de arte também. Eu gosto muito de estudar as coisas. Então, quando eu ia para a Argentina, em algum congresso, alguma coisa, ou que tinha uma casa, a Casa Foa. Casa Foa é onde surgiu a Casa Cor. Só que ela fazia recuperação urbana, que eu amava. De onde nasceu Porto Madeira e todas as coisas. E eu ficava alucinada para entender como aquilo acontecia, né? Eu fui fazendo um projeto... Arquitetos gostam de projeto, né? Então, eu fazia projetos. Então, e aquilo foi se tornando um livro para mim, durante anos. Quando eu cheguei, eu falei, eu não posso trabalhar, eu enlouqueci, eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar, né? E aí fui ter aula de espanhol, e quando falei, eu não consigo memorizar muito fácil as coisas. Aí eu falei para o professor, posso trabalhar na aula? Se eu trabalhar, eu memorizo. Pode. Então, eu fiquei fazendo os contratos, eu contava para ele o que era, o que eu gostaria de fazer, porque eu não falava espanhol. Imagina fazer algo lá, né? E aí, durante as aulas, ele falou, nossa, tem um amigo que mora no México, que fez relações públicas e que fez marketing, está fazendo design. Se ele escutar essa história, ele volta para fazer isso com você. Aí, bom, para encurtar, contou para esse amigo Máximo, eu falo que foi porque ele já faleceu, era jovem, teve um problema e faleceu. E era do meu coração. E ele voltou e nós conseguimos fazer um grande evento lá. Inclusive a casa que a gente recuperou, de uma família importantíssima no centro de São José. A gente teve sempre o apoio da municipalidade, do presidente da República, né? E eu não queria fazer mais, porque imagina uma brasileira maluca, eu estava tendo filhos, eu tive 3 filhos, né? Fazendo uma coisa gigante, aquilo cresceu, porque eu tive apoio dos Estados Unidos, México, Panamá, de vários países. Lá é um país pequeno, não tinha recurso, então veio tudo de fora, e foi algo gigante. Então, assim, foi maior do que eu podia sustentar, fiquei até doente, no sentido de, né, Sim, fiquei sobrecarga, né?
Mas aí começaram, não, você tem que continuar, começaram a me procurar, as empresas me levaram para o México, me levaram para o Panamá, me levaram para os Estados Unidos, tem que continuar. E aí fiz um projeto também super legal lá para a British American Tobacco, que hoje eu não faria, que foi para um cigarro. Foi uma intervenção em 4 bares, durante 4 finais de semana, mas eu fiz com um super projeto. Peguei profissionais diferentes, fiz toda uma curadoria com um jurado de jornalismo e tal. Foi muito legal. Então, assim, eu invento moda, né? E isso vai virando uma coisa... E aí traz todas essas referências para os teus trabalhos. Sempre. À medida que eles vão acontecendo e aparecendo. Sempre. Eu tenho a impressão, eu não conheço a Costa Rica, mas tenho a impressão que seja um país muito colorido também, assim como o Brasil. Não sei se eu... Ele é um país que tem muitas referências, né? Ele tem muita referência também do México, ele tem... As pessoas lá saem muito, como é um país pequeno, tem muitas pessoas da Europa, Estados Unidos, vários, né? Um país pacífico. Eu cheguei e perguntei quantos analfabetos? 0. Eu nunca tinha ouvido isso. Então, né, é um país que não tem exército, né? E hoje é um lugar meu, eu tenho grandes amigos lá, né? Então, assim, aquele país também tem esse colorido, tem o verde, tem outras referências importantes. Uhum. Né? E aí, durante essas mostras minhas, houve uma pessoa que disse, mas por que você não atua? Porque minha documentação está travada. Então, essa pessoa ligou e falou, olha, por que está travada? Ah, porque a gente evita andar, país pequeno. Não, se não tem nada segurando, porque uma universidade como o Mackenzie não tem nada que segura, né? Claro. Aí liberaram, falaram, bom, mas então você vai fazer exame. Você vai ficar na universidade, vai... Falei, putz, eu não passo. Lá tem terremoto, nossa... Aí peguei, estudei o código de lá, que é um código super simples, impressionante, baseado no código do Japão. Fiz o exame, peguei 2 probleminhas na banca, e aí passei. Por quê? Responsabilidade. Então, hoje eu tenho essas 2 formações, né? Fiz alguns projetos lá, porque já estava voltando, muito poucos, mas trago a referência máxima também de lá, né? Dessa população que tem uma educação, que é um exemplo também. E falando em cores, que a gente tá nesse assunto, o que a gente pode esperar de tendência para 2024 e esse finalzinho de 23, começo de 24? O que a gente pode esperar de tendência como cor, como textura? A gente falou um pouco de arte têxtil, de tapeçaria, que você colocou ali na Casa Cor Ribeirão, né? O que a gente pode esperar, assim, o que vem muito forte como tendência para 2024? A Casa Cor de São Paulo mostrou isso muito forte, a tapeçaria. Foi. Percebi. Muito forte. Muito. A arte têxtil muito forte em diferentes maneiras. Né? Diferentes maneiras, né? Com miçangas, você chegou a ver uma? Vi o trabalho de miçangas e vi na Casa Cor Rio também, tinha bastante coisa, não sei se você teve a oportunidade de ver. Não fui até o Rio. Eu cobri lá o Rio também, tem 2 vídeos no canal também da Casa Cor Rio, e muito trabalho de tapeçaria, miçanga, arte têxtil. Isso vem forte já, acho importantíssimo a gente também trabalhar isso. As cores, eu acho que as cores saiu, né, já uma tendência de umas cores mais claras, mais de vários tons, mais leves. Mas nós estamos num país tropical, né? Aqui nós temos essa liberdade, né? Nós temos os nossos pássaros, nós temos as nossas frutas, nós temos as colorido, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar partido disso, né? Eu tive num evento essa semana e eu escutei... Porque a gente sempre se pergunta assim, de onde vêm as tendências? Quem é que dita a tendência, né? Porque a gente ouvia muito falar da cor da Pantone, isso também foi se perdendo um pouco ao longo do tempo, ou não se fala tanto, pelo menos eu não tenho ouvido tanto.
E eu ouvi uma coisa muito interessante de um colega teu, arquiteto, que falou que durante a pandemia a gente veio com os tons terrosos, os marrons, e que agora a gente está num momento de cura, de saúde, e a gente está indo para os tons verdes, os tons azuis, que resgata essa coisa da saúde, da vitalidade, né? Eu não sei se você corrobora com essa coisa. Com certeza. Teve uma pessoa que esteve no espaço, a gente estava conversando sobre isso, sobre a arte de Ribeirão colorida, e ela disse, esses tons terrosos, eles deixam a gente um pouco triste, e eu preciso tirar um pouco isso, eu quero alegrar minha casa. Então é isso, essa vida, essa vitalidade, né? Então as cores dão essa liberdade. Eu acho que a gente tem que trazer, né? Olha a diferença se você tirar o laranja daqui. Eu gosto muito de cor e bom, eu tenho em casa eu tô na fase do laranja agora, então pintei em casa uma parede de laranja, tenho 2 poltronas azuis na frente dessa parede. O pessoal do canal que acompanha vê, tem muito vídeo lá na parede laranja. E até por isso o nosso podcast tem o fundo laranja, tem os tons de laranja, que eu acho que traz isso, que a vitalidade, a alegria, né? Alegria. E nós temos essa referência no país, né? Você pega a nossa arara azul. Maravilhosa. Quer dizer, trabalhar com esses tons de azul, os nossos mares, as nossas praias, né? A nossa floresta, os tons de verdes que nós temos no nosso país. Então dá pra gente brincar, entendeu? Com o que a gente quiser. Eu acho maravilhoso. E tenho visto muito fibra natural. Muito. Né? Nós temos. Em tapete, na movelaria. Luminárias. Luminárias tá assim, um escândalo de fibra natural, né? Aquelas coisas gigantescas, lindas, que eu adoro, particularmente eu adoro. Essa parte do artesanato, o Sérgio Matos faz isso muito bem lá dentro da Amazônia, né? De pôr, nós temos essa riqueza de mão de obra, né? Que é a coisa local. O que você tem no local e pode desenvolver? Nós temos o material, né? Você pega as nossas madeiras que eram jogadas fora e hoje viraram pedaços de madeira maravilhosos por todo lado, né? Que a gente tem. Então, o produto natural, ele vem com uma nobreza também importante. E a arquitetura e o projeto de interiores, ele tem que tirar partido disso, né? Do elemento natural, da história do local onde está acontecendo aquele projeto. Porque não adianta você querer colocar, por exemplo, uma lareira no nosso litoral. Porque não faz o menor sentido. Você pode até pôr, mas não tem sentido. Né? Ou o tapete branco em Ribeirão, porque não faz sentido você ter um tapete que você vai passar o ano com ele coberto. Que função tem o tapete? Né? É como a lareira em Ribeirão, né? Essa semana atingimos 40 graus, quer dizer. Então, né, a gente precisa fazer o quê? A arquitetura, quando falam hoje em sustentabilidade, né? Sustentabilidade sempre teve na arquitetura quando você estuda direito a arquitetura. Cruzamento de ar, a saída do ar quente. Então, isso na arquitetura ele é muito sério e a gente precisa estar atento, né? O tipo de elemento que você põe, da tua região de preferência. Né? Essa utilização da regionalidade, ela elimina você tá fazendo um transporte desnecessário. Tem isso também, né? Que é além de você regionalizar, você trabalha a mão de obra local, você pega produtos locais e você evita também aqueles transportes de materiais, né? Ou de produtos desnecessários. Aí a gente sempre, quando a gente utiliza a mão de obra local, o artesanato local, o produto local, a gente sempre tem um resultado, não sei, melhor, eu acho, né? Porque a gente passou uma fase muito grande no Brasil onde a gente negou tudo que era nosso, né? Só o que era importado, isso nas diferentes áreas, não só na arquitetura, né? Só o que era importado tinha valor.
E agora a gente está nesse resgate mesmo, né? Inclusive na arquitetura e no design de interiores, né? Outro dia eu ouvi sobre isso e me chamou atenção uma coisa. Eu acho que todos os países têm essas referências de o que está fora é melhor. Para a gente é mais forte porque nós vivemos um país muito fechado durante muitos anos. Então, só as pessoas, né, com muito dinheiro podiam sair. Então, quando traziam alguma coisa de marca, a gente ficava, nossa, aquilo é muito melhor que o nosso. Né? Isso não é real. Né? Isso não é real. Tanto que hoje nós temos marcas no Brasil que são mais... que trabalham com volumes e têm excelentes qualidades. Isso na moda, isso em tudo, em né? tudo, né? Você pode... Tudo bem, você não vai ter uma exclusiva só sua, mas você vai estar super bacana, entendeu? Com uma peça, com tecido bacana, e tanto faz. E a pessoa que tem condições de ter uma peça exclusiva também tem comprado. Isso nós estamos já alinhando, né? E quem está lá fora também. Tanto que o nosso cosmético, eu vi nessa reportagem, quando fala de cosmético lá fora, o melhor é do Brasil, a nossa biodiversidade. Então, nós já estamos invertendo, né? Nós temos uma commodity aqui impressionante. E o nosso artesanato é muito valorizado lá fora. A nossa cerâmica, a cerâmica marajoara. Tudo, nós somos. O nosso artesanato é muito valorizado. Coisas que a gente não valoriza aqui. O que está perto a gente, às vezes... Já estamos, né? Por isso temos que ter e mostrar, né? Você que tem essa oportunidade de ter o seu canal, isso é muito importante, né? Eu tento trazer exatamente isso, né? De mostrar o que é nosso, mostrar o que a gente tem de qualidade. É o que eu sempre digo, ser chique e elegante não é grife, não é trazer, não é valor. Não é dinheiro, não é valor. Não. É isso que faz uma gestora em arte. Transformar, de repente, algo que está... ali à mão, trazer de uma forma bonita, de uma forma que possa ser exibida, porque às vezes o belo, bonito está ali do lado, né? É só uma questão de olhar. É isso que faz uma gestora em arte? Não. Olha, a gestão que eu chamo de gestão de arte, porque eu sempre fiz muitos eventos na minha área, na área de arte, na área de arquitetura, e ela independe se para quem é. Então, se é para uma empresa, se foi as semanas de arquitetura, se vai chamar quem é bambam, se não é. Não chama porque esse não vai, aquele não vai, fulano não... Entendeu? A forma, é o que você fala, independe, né, de algumas coisas que as pessoas hoje dizem que são necessárias. É lógico que se você quer ter algo exclusivo, você quer ter um carro exclusivo... Você vai pagar por ele, porque ele fica anos sendo construído, se você quer uma peça exclusiva, né? Agora, isso independe de outras coisas. A gestão que chamam, por exemplo, quando eu fiz as semanas de arquitetura, eu queria conteúdo e queria também mostrar pessoas importantes no Brasil que estão fazendo coisas fora, né? Com personalidades totalmente diferentes. Então, eu falava, eu quero que o ensaio, o Inferno fale. Não, mas ele não fala, não fala. Na pandemia ainda, nossa, piorou, está todo mundo fechado. Por que ele aceitou? Porque ali a nossa semana ali fala muito para os estudantes. Ribeirão tem 5, 6 universidades de arquitetura. O pessoal se forma, não tem para onde ir. Então, ele decidiu falar. Era uma oportunidade dele contar vertentes, né? Então as pessoas falam, nossa, você consegue... Não é tão simples você falar com as pessoas. Depende daquilo que você faz. Eu acabei de fazer um evento em Ribeirão, para a Vila Greze, para uma loja de acabamentos, eu levei o Sérgio Matos, né, para 50 pessoas. Para falar o quê? Para falar disso, falar da Amazônia, falar do artesanato, falar do puro, daquilo que faz. Porque às vezes a gente pode ter uma peça exclusiva, né, e que não tenha um custo em termos de valor tão alto,
mas tem um valor agregado ali de beleza, de história muito grande. Por exemplo, uma cerâmica artesanal. Você não vai ter outra peça igual, porque mesmo que você reproduza aquilo, não sai igual. Ela é exclusiva. E às vezes o ceramista está ali do teu lado. E você pode trazer isso para a tua decoração, para o teu design de interior. Pode e deve, porque são personalidades, são coisas da sua história, que é a história desse blazer. É o que eu ia chegar aí. Esse Entendeu? blazer, ele é exclusivo, né? E Mas no fundo ele aconteceu por meio que acaso. organicamente, por acaso. Totalmente. Conta para eles a história do blazer e aí depois a gente vai dar um jeito aqui. O Guilherme vai nos ajudar para ela mostrar para as câmeras o blazer. Coloca na tela a foto. Quando aconteceu. Há muitos anos, né, estava num evento recebendo. A outra foto, essa. Nós estávamos recebendo em um bar de Ribeirão, um restaurante, esse artista Ivaldi Granato, já falecido. Ele é espanhol, vivia no Brasil. Super maravilhoso. E eu tenho mania de coisas de roupa. Esse blazer era do meu ex-sogro, é um linho 120, e eu vivia pedindo para ele, me dá esse blazer e tal, porque a gente já tinha dificuldade de encontrar o linho 120, o blazer, e ele me deu. Falei, vou nesse evento com o blazer. Você pode ver que ele é grande para mim, tudo, eu pequenininha, e fui. E ele começou a fazer esqueci o nome, essa pintura, instalação, né? E começou a jogar tinta e tal, não sei o que. De repente, cai aqui um pouco, não sei se consegue enxergar esse azul aqui. Falei, putz, sujou a blazer. Dá para ver, né? Aí terminou, falei para ele, olha o que você fez no meu blazer. Falei no ele. Blazer branco que o meu sogro deu, olha o que você fez. Né? Linho 120, né? Aí ele falou para mim, então vamos valorizar. Vira de costas, né? Falei, imagina. Aí ele começou a pintar, né? O pessoal começou a fotografar. E depois ele me virou e disse, agora você vai ter valor agregado nele. E assinou. Ele é assinado, é uma obra de arte. Ela está um pouquinho longe do microfone, mas olha, a peça está assinada, está dando para pegar? A peça está assinada e vira as costas, que foi onde ele pintou. Bom, se tornou uma peça exclusiva, assinada e de valor agregado agora. Valor, né? E que é uma peça, né? Se você ver na outra foto, até tirei uma foto na Casa Cor de Ribeirão, porque eu tenho um amor por ele. Nem sei o valor financeiro disso, não me interessa. Né? Eu tenho um amor por essa peça. E depois que eu postei essa foto, as pessoas começaram, sobrinhos, você vai me deixar de herança? Você vai... Virou peça de disputa de herança. Aí minha filha, não, porque né, essa peça é minha, não sei o que e tal. Então são peças, né? Esses valores, eles são importantes. É aquilo que a gente estava falando, né? Esses valores são importantes. Então, isso a gente leva para a arquitetura, a gente leva para moda, a gente leva... Você falou uma coisa agora há pouco, né? Do seu programa e tal, sobre postura, que é o meu maior desafio, né? É o meu também. Ai, meu Deus. É algo que a gente tem. Por quê? Porque a gente tem que ter isso também, a forma de se apresentar. Às vezes a gente está cansado, Ribeirão, aquele calor, né? Mas essa forma, então tudo isso faz parte do nosso dia a dia e tudo isso você tem que trazer na profissão também, né? Que são, a gente fala, quando a gente fala em tendência, a tendência é um dia a dia saudável, bonito, né? O que é bonito talvez para um, talvez não seja tanto para outro, mas se você está bem organizado, né? Organização, planejamento... conforto, circulação, que foi o que a gente falou lá no começo. O projeto ele tem que ser personalizado e atender às tuas necessidades, acima de qualquer estética. Né? A estética é importante, é bonito, tem que agradar aos teus olhos, porque a estética vem para te fazer bem e te deixar feliz quando você chega em casa, quando recebe. Não é? É isso mesmo, com certeza.
Então, quando você vem, igual a arquitetura, se você faz a parte técnica bem, né? Eu fiz um projeto para um advogado de São Paulo, em Ribeirão Preto, um braço do escritório. Ele tem 2 escritórios importantes aqui na JK, e eu fiz um braço em Ribeirão. E escutei dele que era o melhor projeto. Porque lá eu não pedi nenhum técnico de conforto acústico e nada, e era o melhor projeto com acústica que ele tinha. É um projeto lindo, ele mandou um fotógrafo da National Geographic fazer foto e ele ficou impressionado com o nível do projeto. Então, assim, mas ele começa antes de qualquer coisa. Eu tenho que pensar na acústica, eu tenho que pensar como ele atende, que tipo de projeto, a sala onde, porque ele, todo o arquivo dele não pode ficar nas nuvens, porque é extremamente sigiloso. Então, a sala eu tenho que planejar para o ar-condicionado nunca falhar. Por isso que eu te falei que eu vou criando amizade. Aí eu fui ficando, dando manutenção, depois vim para São Paulo, aí pegava a chave do escritório. Entendeu? Eu viro amiga de confiança das pessoas, né? Então, quando você vem... e o ser humano é também de dentro para fora, né? Mas a gente tem que terminar bem, né? A gente tem que tentar. Não é todos os dias que a gente está feliz, que a gente está... Mas a gente tem que tentar trazer isso para o dia a dia, né? Sim. É o que eu sempre digo. A casa, ela tem que estar à tua mercê, né? A casa tem que estar... ela é para você e não você para a casa. E não é para mostrar para os outros. Como os carros. Né? A casa tem que estar a teu serviço. Né? Então, é isso. Silvia, adorei este papo. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas conversando. Você sabe que os nossos vídeos de arquitetura, de decoração, são os vídeos que mais bombam no canal. Então eu tenho certeza que esse episódio vai ser super bombado. Eu adorei. Eu não sei se você gostou de participar. Você disse que está estreando em podcast. Estou super alegre, adorei, amei fazer isso aqui. Você é uma pessoa extremamente agradável, profissional. Obrigado. E isso nos dá essa tranquilidade, porque eu cheguei um pouquinho insegura, né? Não, mas é o que eu te falei, é um bate-papo. É como se a gente estivesse na sala da casa da gente conversando e contando para eles a experiência do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E achei que você, assim, foi super gracinha, didática, trouxe muita informação para a gente. Então, queria que você deixasse agora as tuas considerações finais, assim, ou uma mensagem para a nossa audiência, porque depois eu quero encerrar com o videozinho mostrando mais um pouquinho daquele cantinho que eu encerrei, lá o vídeo da Casa Cor São Paulo, e aí a gente encerra o episódio com o nosso vídeo. Então, antes disso, queria que você deixasse aí a tua mensagem final, tuas dicas, tuas considerações. Bom, tudo isso que a gente faz na vida vem da família, né? Eu tenho 3 filhos maravilhosos, quero dedicar a eles toda a minha vida, meu trabalho, faço por eles. E isso reflete nos meus clientes, nos meus amigos, no meu trabalho. E agradeço vocês que estão também aqui nos assistindo e nos dão essa oportunidade dessa abertura. Muito obrigada. E eu que agradeço tua disponibilidade, a tua abertura na agenda aí. E vamos colocar o videozinho, Guilherme, um pouquinho mais para o final, quando eu já estou lá em cima do tapete da Vitória Regia. Se a gente consegue colocar com som? Se não, deixa só o vídeo e aí Aí, acho que vai sair. Me emocionei de novo vendo.
Então, queria dizer que você, assim, me tocou profundamente com esse espaço e com essa conversa de hoje. E, sem dúvida, já somos amigos queridos. E a gente vai estender essa conversa mais vezes, se Deus quiser. Eu que agradeço a todos vocês, sua equipe. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!